Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. O Senhor nos concede uma oportunidade nova. Estamos aqui reunidos para juntos pensarmos sobre um assunto fundado na palavra do Senhor. E nesta oportunidade estaremos conversando sobre o assunto que falaremos com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 18 de outubro de 2025. Hoje nós estaremos com esta reflexão dando abertura a um novo período, uma nova sequência de temas que iremos abordar relacionados com um período muito importante da vida do povo de Deus, conhecido na Bíblia como o período dos juízes. Iremos abordar sobre alguns aspectos relacionados ao povo para identificá-los bem, esse momento da vida dos filhos de Deus. Também iremos conversar sobre cada um dos juízes que foram levantados por Deus e que trabalharam em favor dos filhos de Israel. Vamos falar sobre o período em que cada um atuou contra o povo que ele trabalhou para libertar Israel e os resultados e a vida, enfim, dos filhos de Israel nos primeiros séculos em que eles habitaram em Canaã. Mas antes de nós falarmos sobre cada um dos juízes, o nome deles, a origem deles, o período em que eles atuaram, a quantidade de tempo que eles atuaram e contra qual povo eles atuaram para livrar Israel, etc., nós vamos primeiro fazer algumas abordagens para identificar o povo de Israel que habitou Canaã originalmente. Quem era aquela gente? Qual a origem dela? Alguns aspectos para a gente entender o momento, pelo menos entendermos minimamente o momento da vida deles. E por quê? Portanto, as causas, ou algumas das causas, que influenciaram o comportamento daquela gente que caiu em situação de dificuldade diante de povos que se levantaram contra eles e foram socorridos por alguns homens despertados por Deus, que a Bíblia chama de juízes. Muito bem, o nosso texto base, Deuteronômio capítulo 26, versos 5 ao 10. Embora esteja aí mencionando versos 5 ao 10, nós vamos, para ficar bem claro, facilitar o nosso entendimento, identificação das circunstâncias e do povo sobre o quem nós estamos lendo, vamos ler desde o verso 1 até o verso 10 do capítulo 26 do livro do Deuteronômio. Diz assim o texto: E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, esta terra que te dá o Senhor teu Deus,
vocês trarão as primícias desses frutos e os porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o teu Deus e dirás: Ciro, miserável foi meu pai. Vamos entender essa linguagem aqui. Porque Ciro, miserável foi meu pai? É uma referência direta a Jacó. Aqui é uma referência direta a Jacó. E essa expressão é a tradução de uma palavra que fala sobre a origem de Jacó. E Ciro identifica como a região em que ele peregrinou antes de descer para o Egito. E as terras onde ele peregrinou, na Síria, e falando da origem dele, então vai dizer que Jacó foi oprimido pela fome e oprimido pelo governante da terra por onde ele passou. A gente pode traduzir essa frase como: a fome oprimiu meu pai e fez com que ele descesse ao Egito. Ok? Então só esse lapso aí, porque é uma frase um pouco estranha. Mas Ciro, miserável foi meu pai. Você pode pensar essa frase dessa maneira: meu pai foi peregrino e quase pereceu de fome. Você vai encontrar alguma tradução que vai chamar, ao invés de Ciro, vai chamá-lo de arameu foi meu pai. E peregrino em terra seca, e quase que pereceu ali. E por essa razão, continuando no verso 5, ele desceu ao Egito. E ali peregrinou com pouca gente. Quer dizer, ele desceu para lá com pouca gente. Porém, ali ele cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Esse verso 5 do capítulo 26 de Deuteronômio é uma síntese que mostra Jacó que desce ao Egito quase em fase de extinção. Pouca gente, sem lugar certo para morar, sem ter uma cultura, produção suficiente para sua sobrevivência. Ele estava em grande aperto. E ele acabou descendo para o Egito. Moisés está fazendo essa síntese aqui para a geração que ia entrar em Canaã. E ali Deus abençoou ele de tal maneira que ele se tornou passou de um homem com a sua prole prestes a desaparecer e perecer de fome, transformou em pouco tempo para uma nação grande, poderosa e numerosa. E a partir do verso 6 nós temos uma inversão. Esse crescimento de Jacó causou certo incômodo para o faraó do Egito. E o verso 6 vai dizer: mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar. Era isso que eles deviam pensar, era isso que eles deviam ter em mente, era isto que eles deviam reclamar. Deus nos tirou daquelas condições do nosso pai que estava a perecer, nos fez passar pelo Egito, nos tornarmos uma nação grande, forte e numerosa, mas como estávamos em terra estranha, fomos escravizados, e Deus nos tirou da escravidão e nos colocou nesta terra. Lá em Canaã eles deviam pensar isso, nesta terra que Moisés escreve dizendo: para este lugar largo, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe. Isso quando eles viriam ou viessem trazer
frutos, primeiros frutos, as primícias perante o sacerdote. Então, eles deviam fazer esta oração, dizendo: eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Pois bem, dentro do contexto do período dos juízes, a partir deste texto de Deuteronômio capítulo 26 até o verso 10, a nossa reflexão é pensar quem eram os hebreus, uma prévia do povo sobre quem os juízes atuaram. Vamos conhecer, vamos buscar identificar. Falamos tanto sobre os israelitas, mas vamos com calma, começar, como diria, desde o começo, a partir do começo, e para a gente entender quem eram os filhos de Israel que entraram em Canaã. Muito bem, na nossa introdução vamos dizer que sobre os hebreus, sabemos que eles eram descendentes diretos de Abraão. As informações nos dão as seguintes indicações. Vamos pensar sobre os hebreus no seu nascedouro, na sua origem. Abraão foi pai de Isaque. Bom, Abraão, tudo começa com ele. Nós já sabemos que Abraão foi aquele homem chamado por Deus quando habitava na Mesopotâmia. Deus promete para ele que faria dele uma grande nação. Povos procederiam dele. Ele teria uma multidão de descendentes. Muito bem. Ele era um estrangeiro. Ele era descendente de um dos povos sumérios, e ele era da Mesopotâmia. Deus chama Abraão e ele vem para Canaã. E tempo depois, na sua avançada velhice, 100 anos, ele foi pai de Isaque. A gente tem essa referência, esse registro em Gênesis, no capítulo 21, versos 1 a 3. Nasceu, por graça e misericórdia, promessa de Deus, nasceu Isaque como filho de Abraão. Depois Isaque se casa mais tarde, e ele, entre os filhos, ele foi pai de Jacó. Isso está em Gênesis capítulo 25, versos 24 a 26. Jacó cresce, pois casa, e ele foi pai de 12 filhos e uma filha. Mas dentre esses filhos, José foi um dos seus filhos. Está lá em Gênesis capítulo 30, versos 24, lá do capítulo 30 do Gênesis. Você pode conferir isso lá. Por um desentendimento ocorrido entre José e seus irmãos, ele tinha 11 irmãos e uma irmã. Houve um desentendimento entre eles. José acabou sendo vendido como escravo e foi levado para o Egito. Mais tarde, por atos que a providência divina promoveu, Jacó e todos os seus demais filhos foram também levados para o Egito. A gente encontra isso em Gênesis, capítulo 46, versos 1 a 3. No Egito, Jacó e todos os demais irmãos e familiares de José receberam as melhores terras para morar. Eles foram morar numa região chamada Terra de Gósen. Era uma terra no Baixo Egito, perto na região em que o rio Nilo desemboca no mar e forma uma grande área de terra produtiva, das melhores terras para morar, e produzia. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 47, versos 5 e 6. Lá no Egito, a vida de Jacó e de toda a sua família prosperou muito. Eles saíram de lá, das terras onde eles peregrinavam, 70 pessoas prestes a morrer de fome. Mas no Egito eles se fortaleceram e prosperaram. Entretanto, sabemos também que tempos mais tarde, por questões políticas no Egito, os descendentes de Jacó foram submetidos à dolorida escravidão. O sofrimento deles se tornou tão severo que incomodou o próprio Deus que, passado algum tempo, o Senhor providenciou seu resgate e os levou
para habitarem na terra prometida ao seu antepassado, Abraão. Eu quero ler com vocês a promessa e a entrada deles em Canaã. Gênesis capítulo 15, versos 13 até o 16, nós temos aqui Deus falando com Abraão e prometendo aquela terra para seus descendentes. Olha só, vou ler para vocês. Capítulo 15 de Gênesis, a partir do verso 13. Então disse Deus a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Ele estava em Canaã, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Algumas informações interessantes, mas que não vamos aprofundar por questão não ser este o foco principal da nossa reflexão. O fato é que a terra de Canaã foi uma terra que Deus havia, em tempos passados, prometida para Abraão. Isso a gente leu no capítulo 15 do Gênesis. Olha o que está no capítulo 3 do Êxodo, a partir do verso 6. Quando Deus fala com Moisés, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E o Senhor disse mais: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, os povos que estavam morando nas terras que Deus havia, séculos atrás, prometido a Abraão, que nós lemos lá no capítulo 15 de Gênesis. E Deus fala com Moisés: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. E aí, Deus vai continuar falando com Moisés, dizendo: agora nós vamos tirá-los de lá. Chegou a hora deles tomar posse da terra que eu havia prometido para Abraão, o meu servo Abraão. E você vai ser o homem que vai liderar essa gente. Então, nessa introdução, nós vimos que os filhos de Israel, a multidão de gente que saiu do Egito, debaixo da liderança de Moisés, aquele povo, na verdade, começou com algumas dezenas de pessoas famintas, nômades, sem lugar certo para morar, sem ter certeza da sobrevivência por causa da fome. Era uma gente pequena, humilde e fraca. Quando Deus chama Moisés aqui, no capítulo 3 do livro do Êxodo que nós lemos, aqui nós temos uma multidão de gente forte, gente poderosa, mas escrava. Eles estavam vivendo numa situação muito difícil, a ponto de incomodar o próprio Deus. Diz: agora chegou a hora da gente trabalhar e tirar esse povo de lá, e faremos isso por teu intermédio. Em outras palavras, foi isso que Deus disse para Moisés. Muito bem. Na reflexão, a gente vai dizer que como nós podemos identificar os descendentes. Aliás, uma pergunta: como nós podemos identificar os descendentes de Abraão através do tempo? É comum você ouvir falar dos hebreus, dos israelitas, dos judeus. Vamos fazer só uma abordagem aqui rápida para a gente poder fixar no tempo quem eram essas gentes. A gente já falou que tudo começou com Abraão em relação ao povo de Deus, que se tornou a nação de Israel. Nós sabemos que tudo começou com Abraão, que foi chamado lá da Mesopotâmia, não é? Mas depois
o povo cresceu, a gente vai ver isso, o povo se multiplicou e a partir dessa multiplicação, desse crescimento no tempo, eles vão mudando de nomes. Então é isso que nós estamos tratando nessa reflexão. Os israelitas, vamos dizer que eles são mencionados por diferentes nomes na Bíblia. Nós sabemos serem sim vários os seus nomes, não é? A gente sabe disso, apesar de ser de um só povo. Desse modo, para facilitar a identificação dessa gente, nós devemos ter em mente que, quando nós falamos hebreus, esse é o nome que foi dado a eles, e eles foram chamados por esse nome no período dos patriarcas, como descendentes de Abraão. Então, enquanto o período dos patriarcas vigiu, os descendentes de Abraão eram chamados de hebreus. Muito bem. Isso dado a um fato de algum descendente de Abraão no tempo, e por isso eles receberam esse nome dos hebreus. Muito bem. Depois que Jacó teve o nome mudado para Israel, os descendentes de Abraão, que portanto descendentes de Isaac, descendentes de Jacó, eles passaram a ser chamados de israelitas, descendentes de Israel. Israelitas, esse é o nome que os identifica como descendentes de Israel, que foi o segundo nome de Jacó. Aquele nome que ele recebeu quando lutou com o anjo lá no Vale de Jaboque. Ele passou a ser chamado, deixou de se chamar Jacó e passou a ser chamado de Israel. Portanto, os seus descendentes passaram, a partir daquele momento, serem chamados de israelitas. Mas também eles são chamados de judeus. A gente vai encontrar esses nomes na Bíblia. Judeus. Esse nome foi dado a eles depois do retorno do cativeiro babilônico, já no 6º século a.C. Esses nomes são meros incidentes na trajetória do povo de Deus. Mas quando a gente lê, por exemplo, Mateus no capítulo 1 e o verso 1, quando Mateus começa fazendo a genealogia de Jesus, olha só, ele liga direto Jesus, que era um judeu, mas ele liga direto Jesus a Abraão. Livro da geração de Jesus Cristo, verso 1 do capítulo 1 do livro do Evangelho de Mateus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Entenderam? É como se israelitas não tivesse sido um nome no tempo, como hebreus não tivesse sido nome no tempo, não é? Jesus, filho de Abraão. A gente poderia chamar Jesus um hebreu, Jesus um israelita, Jesus um judeu. Quando Mateus diz Jesus, filho de Abraão, ele está dizendo tudo isso, porque Jesus ele é fruto de todas essas descendências, de todas essas gerações. Ok? Para a gente poder localizar quem era o povo, estamos falando sobre isso, com quem os juízes trabalharam. O fato é que hebreus, israelitas e judeus são nomes que foram dados aos filhos de Israel em função das circunstâncias, dos fatos que lhe ocorreram através do tempo. Muito bem, não precisamos, vamos dizer na sequência 1, de muito esforço para imaginar a sensação de alívio que tomou conta dos hebreus ao deixarem a escravidão. Então, identificado aquele povo, quem era aquele povo, nós sabemos que aquele povo deixou de ser escravo para ser um povo livre e uma nação soberana. E é isso que estamos dizendo aqui. Nós podemos imaginar a sensação de alívio que veio sobre aquele povo quando eles chegaram em Canaã. Também não é difícil imaginar o sentimento deles por estarem morando em Canaã como proprietários daquelas terras e donos de toda a produção gerada por seu trabalho. Estamos falando de uma mudança extremamente importante, de escravos onde tudo que produzia não era deles, não era para eles, eles não tinham direito a nada, não tinham posse nenhuma,
e agora eles são donos de tudo. As terras são deles, ou é deles. Os animais são deles. A produção que eles produzem são deles. Isso traz uma diferença enorme na vida social, política, espiritual, religiosa, econômica, enfim. Há uma diferença muito grande na vida deles, quando eles entraram em Canaã. Contudo, há um detalhe importante, mas que pode passar despercebido para nós. A geração que tomou posse daquelas terras, Canaã, não conheceu a dor da escravidão. E eu quero que você preste bastante atenção nesse detalhe, isso é importante. Quando aquela geração que tomou posse em Canaã foi uma geração que saiu do Egito quando ainda era criança, ou que pessoas que nasceram no deserto pela caminhada durante aqueles 40 anos. Eles não conheceram exatamente a dor da escravidão. Nós já falamos para vocês em algum momento, e a gente reforça aqui porque é oportuno agora. O livro do Deuteronômio, que quer dizer repetição das leis, ele foi escrito quase 40 anos depois dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Porque aqueles primeiros livros foram escritos no início da caminhada, quando eles, logo depois que eles saíram de Canaã e atravessaram o Mar Vermelho. Mas o livro do Deuteronômio foi escrito, foi repetido exatamente, Moisés deu à geração que ia tomar posse. Naqueles primeiros livros, 37, 38 anos atrás, aqueles homens que estavam tomando posse aqui, eles eram crianças, eles não tomaram conhecimento de todos aqueles acontecimentos 40 anos atrás, quando eles começaram a caminhada pelo deserto. Aquela geração, ela saiu do Egito criança ou nasceu no deserto. Quem saiu com mais de 20 anos do Egito e que entrou em Canaã foi apenas Josué e Caleb. Os outros todos eram pessoas que tinham saído de Canaã crianças ou nasceram no deserto. Assim, Canaã não era exatamente o sonho daquela geração. Aliás, a informação que eles tinham era de que Canaã era uma terra dura, uma terra difícil. Eles não tinham boas referências daquelas terras. Foram o que disseram os 10 espias, haviam dito, isso propagou, deu problemas entre o povo, ocorreu rebelião entre o povo, por causa das informações sobre a terra, dada pelos 10 espias que foram ver a terra. Veja Números capítulo 13, versos 31 até o 33. Disseram, porém os homens que com eles subiram disseram, os homens que foram 10 dos 12 espias que foram ver a terra antes deles chegarem lá, disseram assim, não poderemos subir contra aquele povo, porque eles é um povo mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, os gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos. E assim também nós éramos aos olhos deles. Então a geração que entrou, nós estamos fazendo essa abordagem para a gente entender que aquela geração que entrou na terra de Canaã não foi a geração que saiu do Egito. O povo era o povo da escravidão, eles vieram da escravidão, mas a geração, os líderes, eles não chegaram a ser escravos, eles não experimentaram a dor da escravidão. Eles tinham a escravidão apenas como informação. E a terra que eles estavam chegando ali, eles tinham aquela terra infamada para eles. Era uma terra que era terra dura, terra de gente rebelde, guerreiros teimosos, gigantes. Eles tinham informações ruins sobre aquela terra. Nós estamos ponderando sobre quem eram as pessoas que tomaram posse de Canaã, com quem os juízes foram trabalhar. E na reflexão 2,
a gente propõe que a gente pense: a geração dos descendentes de Abraão que saiu de Canaã para morar no Egito encontrou nesse país terras da melhor qualidade para produzir suas safras e criar seus rebanhos. Cerca de 2 gerações depois, as regras viraram quando eles entraram no Egito, e eles foram escravizados. A vida deles se tornou excessivamente amarga. Os filhos de Israel, já lemos em Êxodo capítulo 1, que eles foram escravizados, e Deus chama Moisés e diz: olha, eu tenho visto a aflição, o clamor deles chegou até mim, está muito difícil trabalhar, ver o povo sofrer da forma como está sofrendo. Eles tiveram a liderança de Moisés e eles saíram de lá, mas esse povo que estava gemendo debaixo da escravidão, repito, aqueles homens e mulheres não entraram em Canaã. Os que entraram em Canaã não gemeram debaixo da escravidão egípcia. Portanto, eles entraram meio descompromissados. Eles tiveram dificuldades para obedecer a Deus, para servir o Deus que tirou eles lá do Egito, tirou seus antepassados, tirou seus pais de lá do Egito. Era essa gente que estava com o comprometimento meio afrouxado. Eles não tinham a experiência da dor, da escravidão e do sofrimento. Muito bem, na sequência 2, vamos dizer que a escravidão no Egito foi surpresa para os descendentes de Abraão, mas não para Deus. Havia um propósito naquilo. Como vimos, no Egito eles tiveram tempo e espaço para se fortalecerem como nação. Quando vieram para o Egito, eram cerca de 70 pessoas, ou 70 pessoas. Ao saírem de lá, eles saíram como uma nação forte e poderosa. Olha só, Êxodo, no capítulo 12, versos 37 e 38, vai dizer assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Só homens com idade a partir de 20 anos, homens preparados para a guerra, cerca de 600.000. Se a gente contar as pessoas idosas, contar as crianças, contar as mulheres, quantas pessoas? Mas além deles, subiu também, verso 38, uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, e uma grande multidão de gado. Então eles saíram ali como um povo absolutamente grande. Passaram de 70 pessoas famintas, empobrecidas e fracas, para uma nação grande e poderosa. Na reflexão 3, para a gente concluir, foi incrível a forma como Deus formou uma nação como seu povo. Abraão era um estranho, que morava lá do outro lado, no Eufrates, na Mesopotâmia, lá no outro lado do rio. Ele foi chamado e tudo aconteceu a partir dele. Aos 100 anos gerou Isaac, e pouco mais de 400 anos depois, seus descendentes contavam-se aos milhares. Havia nascido um povo. Naquele dia, o verso 51 do capítulo 12 do Êxodo diz: aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, e olha só como Moisés descreve: segundo os seus exércitos. Era muita gente. E foi essa nação, formada por exército de homens, mulheres, gente, gado, a propriedade deles. Foi essa gente que atravessou o Jordão, depois de caminharem 40 anos pelo deserto, e entrou na terra de Canaã. Tudo que pode ser falado sobre os hebreus, os descendentes de Abraão, certamente
não representará a sua grandeza. Nós lemos essas parcas informações e nós não fazemos ideia de uma família de pouco mais ou de 70 pessoas e depois se transforma em uma multidão de exércitos, pessoas numerosas em fazenda, riqueza. Foi o que Deus havia dito para Abraão: eles vão sair daqui como um povo forte, poderoso, com grande fazenda. É o que está escrito lá em Gênesis no capítulo 15. Nessa primeira abordagem, então, uma visão panorâmica geral sobre quem foram os israelitas, quem foram os descendentes de Abraão, sobre quem Deus precisou levantar juízes para ajudá-los na luta contra povos inimigos, por um período, a partir de alguns séculos, a partir do momento em que eles foram estabelecidos em Canaã. Deus nos abençoe e nos faça entender o propósito santo da sua palavra. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!